Hoje vamos falar de um livro que não é uma leitura, é uma experiência literária. Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Não se preocupe que esse vídeo vai ter parte sem spoilers e quando estiver com spoilers eu vou avisar pra ninguém estragar a surpresa, porque esse livro é interessante você raciocinar o que vai acontecer aqui, você descobrir por si mesmo. Não é nada, mas você descobre, e é bom esse caminhar pra descobrir. Mas primeiro eu quero mostrar essa edição da Zain, que saiu do Fóssil. O Fóssil, ele sai muito pela Fósforo e pela Companhia das Letras, né? Que geralmente estão publicando as traduções dele aqui no Brasil. O Fosse, ele é um escritor norueguês, é principalmente um dramaturgo, ele escreve bastante teatro, e ele foi ganhador do Nobel de 2023. Dele, eu só li até hoje, é a Ales, que eu acho que deve falar é Ale, não sei se você fala norueguês, mas eu vou deixar o vídeo aqui embaixo sobre a resenha do Ales. Lá eu falo tudo, tá? Naquela resenha, uma resenha curtinha, e que eu tinha acabado de conhecer o Fosse. Eu li, tipo assim, falaram, Fosse ganhou o Nobel. No mesmo dia, eu peguei o livro e li. Então, eu joguei, assim, tudo que eu senti com o livro, porque eu tive uma conexão diferente com esse autor. Esse autor, ele tá mudando pra mim. Ele e umas outras coisas que eu tenho lido ultimamente, tem mudado minha relação com a literatura. A relação da forma como que eu leio, como eu transporto a leitura pra dentro de mim, como eu sinto a leitura. E talvez alguns tenham sintam algo parecido. Mas, só pra dizer uma coisa pra vocês, a Zain me deu um cupom de desconto. Eu não ganho nada, eu não tenho comissão nenhuma nesse cupom de desconto, mas é um cupom de 30%. E os livros dele não tem desconto na Amazon grande, é desconto, sei lá, de 5%, 9%, tal. Então, vale muito a pena vocês comprarem. Eu não ganhei nada, foi um presente que eles me deram por causa do último vídeo que eu fiz sobre Os Peixes Também Sabem Cantar, que foi uma edição que eles trouxeram aqui pro Brasil. E aí, eles me deram esse cupom. E eu mesma comprei todo o catálogo de ficção da Zain. Eu tenho todo o catálogo de ficção da Zain. Eu comprei tudo com o meu cupom, entendeu? Então, não existe nenhuma relação de troca aqui, não. É só oferta mesmo, é relação só de oferta. E tá aqui o cupom, vão lá. Essa edição, ela é bem interessante. Ela foi a tradução e pós-fácil do Leonardo Pinto Silva. E, Leonardo, muito obrigada por esse pós-fácil. Porque durante muito tempo eu achei que eu tava enlouquecida. Porque eu não tava, que só eu tava enxergando uma coisa que ninguém falava, pelo menos no Brasil. Eu não vi resenhas fora do Brasil sobre esse livro, mas ninguém falava. Eu falei isso na resenha do Eales, e quando eu fui ver outras resenhas do Eales que saíram depois, ninguém comentava sobre essa coisa que pra mim ficou tão marcada dentro da escrita dele, e que hoje eu percebo que é uma assinatura do Fosse. Tem autores que você lê e você fala, é fulano. É fulano. E eu acho isso brilhante. Eu admiro muito mais, do que um autor que escreve muito genericamente, que você lê e você não sabe de quem é. Quem deixa a sua marca, a sua assinatura no texto, eu me encanto muito mais. E aí o Leonardo fala aqui no final, e esse livro eu li também com o Nicolas, do Las Hojas Muertas, que tem um canal aqui no YouTube já há muito tempo, que eu sigo ele há muito tempo. Então, teve até reunião essa semana, sobre esse livro, e que a gente conversou um pouquinho sobre ele. E sim, o Nicolas falou dessa marcação, falou disso, mas as resenhas da época ninguém falava. E eu fiquei meio assim, puxa, gente. Mas enfim, voltemos para não estender muito, porque vocês sabem que eu falo demais. Bora pra edição. Essa edição é o livro e o livreto. Peraí que eu vou explicar pra vocês o que é o livreto. O livreto é quando uma obra vira uma ópera e aí existe o livreto da ópera. A Zain publica obras que têm relação com a música. Então, os Peixes Também Sabem Cantar. A gente tem muito de Schubert ali. O herói e o anti-herói, eles estão ligados à ópera.
Então, é bem interessante esse catálogo todo da Zayn, por isso que eu tenho tudo deles. E eu acho que eu vou fazer resenha de tudo que eu ler deles. E essa é a segunda. O libreto, não é esse aqui, o libreto tá aqui no livro, tá? Isso aqui é um complemento que existe nesse box, você pode comprar só o livro. Vai ter uma entrevista, tanto do Fosse... Ai, tem uma parte tão linda aqui. Vai ter entrevista tanto do Fosse, vai ter... Um extra de um compositor que vai falar sobre o libreto. E vai ter uma entrevista também com o Georg Friedrich Haas, que é quem compôs a ópera junto com o Fosse, né? Só para explicar para vocês aqui. Publicado em 2000, o romance Meia-Noite foi adaptado para libreto 15 anos depois pelo próprio Fosse para a ópera homônima do compositor austríaco Georg Friedrich Haas, que estreou em Londres no Royal Opera House em novembro de 2015. E aqui a gente tem esse desenho que representam passagens do Johannes que a gente vai acompanhar aqui. Ai, é muito bom esse livro. Tem livro que eu vou pensando neles, eles vão caindo estrelas, sabe? Até me arrependo, porque eu tenho aquelas estrelas. E aí tem outros livros que vão subir. Esse é um livro que tá subindo estrela cada vez. Aqui a gente tem o texto normal e no final a gente tem o libreto, que é a ópera. Libreto, e começa aqui a ópera, que é a mesma história que foi adaptada, tá? Tem delucidado isso pra vocês, então vocês compram esse aqui normal e podem comprar o box se quiserem. Como tem 30% de desconto, vai ficar quase o mesmo valor se você fosse comprar só o livro, então vai lá, comprar, né? Eu vou começar aqui explicando sobre o estilo do Fosse, que foi isso que eu... Não é a ler, eu senti, mas eu não tinha nenhuma informação e nada extra, eu não sabia nada dele pra poder falar que isso era algo do Fosse. E no segundo livro agora, isso pra mim ficou concluído. Pra saber sobre o Fosse, tem um vídeo muito bom aqui do canal Livrada, que eles comentaram principalmente sobre o Fosse dramaturgo. E nós já temos algumas peças de teatro do Fosse. Tem muita coisa do Ian Fosse já publicada aqui. Eu quero ler tudo, eu tenho mais aqui trilogia. Dizem que a obra... O Magnus Opus dele, né, a obra principal dele, que é Septologia, tá para sair. O Fosse, ele intercala um fluxo de consciência que seria mais um discurso indireto livre, né? Que tem um narrador narrando a consciência incessante dos personagens com o discurso direto livre, com o diálogo e a troca dos personagens. Quando existe a narração do pensamento, ela é um contínuo, né? A gente vê aqui, não existe ponto, tá, gente? Na obra do Fosse, não existe ponto, existe vírgula. Mas ponto não existe, ponto final não existe. E isso tem muito um porquê. Quando chegamos aqui nos diálogos, a gente não tem esse parágrafo cheio, são diálogos mesmo, que é o discurso direto livre, tá? Essa é a estrutura que ele utiliza. Durante a reunião com o Nicolas, o Lucas, que estava participando da reunião, ele pontuou que existe um ponto final quase no meio do livro, mas eu olhei uma outra tradução para o português de Portugal, que a gente não olhou no original, e eu não achei. Então, eu acho que se passou, surgiu um pontinho ali. Eu vou mandar essa resenha pra Zayn e eu tô pedindo para eles esclarecerem isso pra gente. Página 58. Aqui, ó. Tem um ponto. Além disso, da estrutura que gera uma repetição. Isso da estrutura de não ter ponto, ele gera um contínuo. Um contínuo. Isso é muito importante para a gente entender uma obra que tem um caráter circular. O caráter circular dela não tá só no texto, tá nas repetições. Existe aqui uma repetição de nomes de família, que já tinha no EALES. Lá eu faço a árvore genealógica, assim, mostro para vocês onde vai encontrar repetição. Um tio bisavô de um personagem que aparece. E isso é importante porque tem um evento que acontece que você não sabe quem tá passando por aquele evento. Você sabe, mas te faz transpor que talvez o outro personagem tenha passado por algo parecido, tá? Então, essa repetição, ela é intencional, essa repetição de nomes para gerar o caráter circular que já está no texto sem ponto, tá? E, além disso, existe uma repetição de palavras e cenas o tempo inteiro. O tempo inteiro, palavras e cenas, elas se repetem.
A intenção disso, como eu falei, é gerar esse caráter circular que te faz se perder em que tempo tudo está acontecendo. É como se um tempo que não existe, passado, presente e futuro, é um tempo eterno. Então, é esse caráter de eterno, da eternitude de tudo, da vida, do mundo, e esse eterno te aproxima de algo divino, tá? E além disso, a repetição, ela é marcada, ela é ritmada. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não consegui. Eu vou colocar aqui a foto do que eu marquei pro pessoal, porque eu li isso aqui no Páginas Soltas da minha área de membros, e eu fui fazendo áudio pro pessoal lá, e eu marquei essas páginas aqui, onde tem algo que se repete, que já existia no outro livro, que é assim. Esse narrador, que gera esse discurso de outro livro, ele fala, ele pensa, Johannes pensa, sei lá, pensa, ou às vezes fala, ele disse, ele fala, mas tem uma repetição. Ele pensa, ele pensa, ele pensa, ele pensa. Aí depois tem um trechão sem essa repetição. Depois volta de novo, como se fosse um refrão. Ele pensa, ele pensa. Porque é para ter um caráter musical. E esse pensa, 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 ele te leva a um transe. E é isso, é essa questão do transe que ninguém falava desse livro e que o Leonardo fala aqui no final. Porque ele te põe em algo meditativo, ele te põe em algo que se... E eu leio muito em voz alta. E eu não sei se foi por isso que pra mim pegou tanto. Porque eu me senti entrando numa viagem transcendental nesse livro, juro por Deus. Porque ele fica, pensa, 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 pensa. E eu entrava naquilo ali, eu entrava no transe. E no outro livro fazia muito sentido quando você pensava nos fiordes noruegueses. Eu já visitei a Noruega bem no inverno, e aquela tudo branco, e você olha a infinitude do branco. Vocês têm noção do que é olhar tudo branco, sem nenhum pontinho de nada? Porque quando eu olho algo completamente preto, escuro, 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 uma paisagem toda escura, eu tenho a sensação que não existe nada lá. Tá tudo fechado ali, e que as coisas são fechadas assim em cima de mim. Então, eu tenho a sensação de fechamento, de fim. O branco, 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 tudo me dá uma sensação de finitude. Até quando a gente pensa na representação das cores, né? Que o preto é ausência de cor, então é ausência. Aí fecha para minha cabeça. Gente, viagens da cabeça de Jamile, tá? Entendam que a cabeça de Jamile, ela é uma cabecinha que tem umas viagens diferentes e às vezes é meio doida. E o branco, ele é a soma de todas as cores. Então, ele te dá uma sensação de... E quando você olha a brancura... E aí... eu amo sentir isso com os livros. E lá no Alês, eu falei, ele quer colocar a gente, ó, naquele transe do fiord. Quando você lê O Coração das Trevas, quem lê O Coração das Trevas, você não sente algo estranho naquele livro? A escuridão da mata fechada. Existe um nome pra isso, eu esqueci o nome que é, tá? Mas tem um nome pra isso. E aquele livro, ele consegue te colocar naquela sensação. Você sente assim... Você sente o livro angustiado. Tem gente que fala assim, não entendi esse livro e tal. Porque eles sentem coisas estranhas. Eles não se permitiram entrar, sabe? Porque é estranho você começar a ler o livro e ter umas sensações muito loucas. Então, as pessoas às vezes repelem isso. Não se joguem, por favor. Daí aqui a gente tem essa mesma coisa. Aí eu percebi, cara, isso não era de um livro. É do Ian Fosse, gente. Iniciante de Ian Fosse, que nunca tinha lido nada e que tá relatando suas primeiras sensações, tá? Então, eu percebi que então é do Ian Fosse. Essa repetição também gera aquela sensação que você não sabe que tempo está acontecendo as coisas e te gera esse transe. E aí o Nicolas falou um negócio na reunião que eu falei, olha, parece uma ladainha, uma oração, sabe? E aí tem tudo a ver com a história do Fosse. O Fosse era um ex-ateu que se converteu ao catolicismo, mas esse livro é pré-conversão, tá? Mas ele tem algo que eu tava lendo, procurando as coisas por ele, que algumas pessoas têm chamado de realismo místico. A gente conhece o realismo mágico, a gente conhece o realismo maravilhoso, né? Que estão mudando o nome, enfim, ou fantástico, que é uma coisa, uma assinatura muito nossa aqui da América Latina. Tá surgindo aí o pós, né? O pós-realismo mágico, que é esse... surrealismo gótico, que eu tô até gostando de ler também sobre isso. Eu já falei pra vocês que eu vou fazer um vídeo sobre algumas obras de surrealismo gótico.
que é um traço também da América Latina. E aí o Fosse tem o dele, que é o realismo mítico, que é um movimento lá da Rússia, do século XVII, XVIII, sei lá, XVI, XVIII, não lembro muito bem quando eu tava lendo sobre o assunto. Mas ele traz isso, porque ele tá misturado com algo divino, e algo divino que vai além do cristianismo. Você conseguiria colocar isso como uma presença religiosa importante que está acima de qualquer tipo de especificação de religião. E hora nenhuma, pelo menos eu não senti isso, nem nesse livro nem no outro, eu sinto um tom apologético de que você tem que entrar no catolicismo. Não, até porque se você fosse ser chato no sentido de querer procurar os dogmas aqui, porque literatura, gente, não tem que caber dentro de dogma, tá? Uma coisa é a religião, e a gente pode ter livros em que eles abracem os dogmas religiosos e tal, coloquem isso dentro do texto, mas ela não tem obrigação disso, por mais católico que ele seja, e aquele nem era ainda. Mas não existe esse tom apologético, né? Ou dogmático. Pelo contrário, é um livro herético, tá? Porque o que acontece aqui seria considerado pela Igreja Católica uma heresia. Então, aquilo que muita gente, quando leu Ian Fosse, se sentiu incomodado, entenda que é uma assinatura, é um estilo, tem um porquê. O Leonardo fala aqui o seguinte: antes de mais nada, Ian Fosse é espécie neo-norueguês, uma variante minoritária adotada por menos de 20% da população e raramente presente em obras literárias que extrapolam as fronteiras nacionais. De Henrik Ibsen, né, tá? A Karl Ove recorrem ao majoritário bokmål, derivado direto do dinamarquês. Não por acaso, a língua dos livros. Foi antes de uma opção estética, uma opção política. E não é o caso aqui esmiuçar aspectos do embate ancestral entre abastados moradores dos centros urbanos e os fazendeiros e pescadores da costa dos vales noruegueses, analfabetos e isolados do resto do mundo durante séculos. É como se o autor proclamasse que sua aldeia só pode ser cantada assim, nunca de uma outra forma. Então, até a escolha da língua em que ele se expressou lá tem todo um porquê. Mas foi também uma escolha utilitária, que esteticamente veio a calhar, na medida que se aproxima da oralidade. E eu enfatizo isso aqui, ó. Ian Fosse falou o seguinte: escrever para mim é escutar. Então, por isso que eu falo, leia esse livro em voz alta. Ler em voz alta faz diferença em tudo na sua vida. Tem autores que escrevem para serem lidos em voz alta. E aqui é um exemplo, porque ele quer se aproximar da oralidade. A escolha da língua em que ele escreveu é uma língua que se aproxima da oralidade. Ele escolheu transformar isso aqui numa ópera, na música, porque ele quer falar sobre contar histórias, seja através da contação, seja através da música. Aqui vem a parte que eu tava procurando e alguém falasse. Outra marca registrada de Fosse é a reiteração, presente desde sua estreia como prosista em 83. Já se vê ali algumas obsessões suas que se repetem não apenas ao longo do texto, mas em todos os escritos posteriores. É a mesma temática, né? Barcos, casas em ruínas, certas cores, o preto, o azul, tonalidade de cinza, em particular o lilás. Eu não senti, pra mim eu ainda sinto muito branco. E o cinza. Até mesmo o nome de personagens e, mais que tudo, a paisagem natural da costa oeste da Noruega, em especial as ondas do Mar do Norte. Mar. Fixem isso. Mar é algo importante para o Fosse. E essa questão dos nomes, os personagens se repetem nas obras, os nomes, mas não quer dizer que sejam os mesmos personagens, porque tem autor que faz isso, né? Pensei em Agatha Christie. Agatha Christie, mas eu chamo de Agatha Christie. Pensem na Agatha Christie. Ela bota lá o Poirot, enfim, bota aquele investigador lá em várias de suas obras, mas é o mesmo personagem. Aqui não necessariamente os nomes se repetem, mas sem necessariamente ser o mesmo personagem. E eu acho que isso também é intencional para vocês falar assim, de que livro é aquilo mesmo? É porque tudo se parece tanto, é como se tudo fosse um contínuo, um eterno contínuo. Ah, rapaz, que cara sagaz. São essas marcas, o diapasão de uma escrita singular em que o ir e vir, infinito, era o que eu queria, o infinito, o eterno, que ora arrebenta, ora recua, com mais ou menos ímpeto e torna a começar. Assim que navegamos por sentenças enormes que começam numa ideia, se prolongam e retornam ao ponto inicial e desviam em direções infinitas e se misturam a alguns devaneios dignos de registros, enquanto outros talvez nem sejam, ele pensa e então retoma o fio da meada para novamente digressionar e às vezes desaguar num outro tema inteiramente dissociado do primeiro sem nenhum pretexto para isso. Mas será que isso vai funcionar ou seria melhor tentar dizer a mesma coisa de alguma outra maneira?
Aí ele pega justamente a frase que eu marco pra mim aqui, que escrever pra mim é escutar. Costuma dizer fosse. Ele repete sobre a marca da oralidade e uma coisa que eu senti, mas que eu não tinha externalizado e que o Nicolas comentou lá na reunião, e é muito verdade. É um livro todinho narrado em que a gente fala sobre falar em voz alta, ler em voz alta, sobre música, mas que o silêncio se impõe. Existem muitas pausas extremamente silenciosas em um texto todinho escrito. O texto tá todinho assim, ó, sem ponto nenhum, todinho assim, e você sente que tem pausas, que tá tudo silêncio, que é um silêncio. Isso aqui, gente, é coisa de gênio. E eu sei que não é uma leitura, por vezes, fácil de pegar essas coisas, mas é demais. E aí, aquela marcação do pensa, ele diz, ele pensa, ele pensa, ele pensa. O efeito que essa leitura ritmada e repetida produz em nós, quando emergimos na de verdade, é aquele mesmo do passado. E nos induz a uma espécie de transe. É isso. Eu falava isso no vídeo e... cadê? Eu senti isso. E aí eu falo assim, gente, eu sou muito doida. Eu acho que eu sou uma pessoa que se alguém fosse me hipnotizar, eu acho que eu entro facinho. Eu sempre achei que eu não entrava, né? Mas eu acho que eu entro facinho porque eu me entrego rapidamente, sabe? Facilmente. É pra curtir a viagem, eu vou, entendeu? Então eu me joguei no livro quando eu li a primeira vez, que eu li numa sentada, assim, gente, eu li em 2 horas, eu li assim, e eu saí assim, eu saí tonta. A sensação que eu tinha do livro é que eu tava num barco e eu precisava falar do livro. Tanto que eu lavei meu cabelo, vesti uma roupa, peguei um vinho, sentei assim, eu preciso falar. E comecei a falar do livro. Foi assim. Uma experiência que chega a ser meditativa, metafísica, até embalados que somos no ritmo de vai e vem das ondas. Eis o pulo de gato fossiano. Eu tô nessa fase, entendeu? Desses livros que trazem pra mim essas experiências. Depois eu posso fazer uma lista de livros que trouxeram isso pra mim, em que eu senti isso. Eu tô com vários aqui pra ler, que eu acho que vai me dar a mesma sensação pra vocês embarcarem também numa literatura transcendental. Mas voltemos aqui, eu vou tentar entrar um pouco no enredo. Não se preocupe que na hora que eu for falar sobre qualquer coisa que seja spoiler, eu vou avisar vocês. O livro é dividido em 2 partes, tá? Então a gente tem o capítulo 1, curtinho, e depois o capítulo 2. Esse capítulo de 1 a gente vai conhecer o Olai. O Olai é casado com a Marta, a gente descobre isso aqui no capítulo, e neste momento a Marta está parindo. Não existe nada mais perto da morte do que o nascimento. E eu falo isso por experiência pessoal, porque foi o mais perto que eu encontrei de morrer e de ver meu filho morrer foi o meu parto. E quase aconteceu, né? Enfim. Então imagine, se hoje em dia ainda é alta causa de mortalidade de mulheres e de recém-nascidos. Imagine nessa época aqui que a gente não sabe, mas a gente tem certeza que é um tempo remoto. Um tempo anterior. E aqui a gente tem uma parteira, a Ana, tá? Que ela é a voz da razão, né? Aqui pro Olai. É a voz que acalma ele, que explica pra ele, que puxa ele pra razão. Porque ele entra também numa espécie de transe de temor pela morte mesmo. E a gente vê todos os pensamentos dele vagando por isso. A gente vê não, a gente lê e ouve, né? Os pensamentos dele vagando por isso. Poxa, eu sou feliz no meu casamento. Nossa, a gente já teve uma filha, a Magda, que é uma menina maravilhosa. Fomos muito abençoados. E por um milagre, depois de muito tempo, agora vem um outro filho que vai se chamar Ioarne, se for um menino. Vai ter o nome do meu pai. Então, o menino vai se chamar igual ao avô. E isso é importante dentro da estrutura do que Fosse cria. Grava isso, porque isso vai ser importante para um momento já. Essa repetição do nome do neto e do avô. Começa a pensar tudo isso em forma de uma oração. Não é uma oração clara, mas você percebe que ele tá orando. É muito lindo tudo como ele descreve essa tensão. E ele descreve, gente, o parto pela perspectiva do recém-nascido. Vocês têm noção que ele consegue fazer isso? Ai, meu Deus. Eu fico muito emocionada quando eu encontro essas coisas aqui. Muito. Eu sou muito emocionada, vocês já sabem disso. Marta está ali, deitada no quarto, prestes a dar à luz um filho finalmente. Agora o pequeno Ioarnes está para nascer. Disso ele tinha certeza. Olai pensou.
sentado na cabeceira da mesa, da cozinha, na sua cadeira, com a cabeça apoiada nas mãos. Tomara que nada dê errado, justo agora. Tomara que Marta dê à luz seu filho, traga ao mundo. Tomara que a criança, o pequeno Ioarres, não se demore no ventre de Marta, que os dois sobrevivam. O pequeno Ioarres e a Marta, tomara que aquilo que vitimou sua própria mãe naquele dia terrível não se abata agora sobre Marta. Melhor até nem pensar nisso, Olá, pensa. Pois ele tem tido uma vida tão boa juntos, Olá e Marta, desde o início sentem essa afeição mútua, Olá, pensa. Mas e agora? Agora Marta será retirada dele? A vontade de Deus será mesmo tão cruel? Não, ele não haverá de querer. Mas quem governa este mundo, tanto quanto Deus, é Satanás. Disso, olhai, nunca duvidou. Muito disso aqui é governado por um Deus menor, ou pelo próprio mal encarnado, mas nem tudo, pois o bom Deus está presente hoje nesta casa. Assim é, olhai, pensa, sentado ali na cadeira da mesa, da cozinha, na sua cadeira, apoiando a cabeça nas mãos. Não, o bom Deus veio em seu socorro. Até aqui ele tinha uma vida boa e era tão feliz com a esposa e a filha que não tinha do que reclamar, nem o que pedir para si, desde que Magda viera ao mundo, não passaram necessidades, davam graças a Deus por ele. Era assim que pensavam, tanto Marta quanto ele. Mas então a barriga de Marta começou a crescer, então ficou claro para eles que o Senhor Deus os abençoara com mais uma criança. Agora não restava dúvida, só gratidão ao Senhor Deus por ter os abençoado com mais um filho. Desta vez haveria de ser um menino. Agora o pequeno Ioarnes viria ao mundo, disso Olá tinha certeza. E agora o dia e a hora tinham chegado, e o tempo demorava a pensar. Olá pensou ali sentado na cabeceira da mesa da cozinha. É uma leitura assim, é um pensamento. Então, é esse o ritmo com essa marcação do pensa, pensou, pensavam, sabe? É assim. Ou então disse. Olá e pensa. É agora que um bebezinho, o pequeno Ioarres, verá a luz do mundo, pois na escuridão e no calor da barriga de Marta ele cresceu forte e saudável. Do nada ele se transformou num ser humano, um homenzinho, na barriga de Marta. Ele ganhou mãos, pés e um rosto. Lá dentro ganhou 2 olhos e um cérebro, talvez até mesmo uns fios de cabelo. E agora, enquanto a mãe Marta urra de dor, virá este mundo frio e nele estará sozinho, separado de Marta, separado dos outros, estará só e sempre só. E então, quando tudo chegar ao fim, isso é a parte mais importante do livro, quando chegar a sua hora, ele desaparecerá e tornará ao nada do qual veio, do nada ao nada. Assim é o curso da vida para os humanos, animais, pássaros, peixes, casas, barcos, para tudo que existe. Olá e pensa. Mas há muito mais do que isso, ele pensa, porque mesmo que se possa pensar desse modo do nada ao nada, não é assim que o mundo é. Ele é muito além disso. Mas o que seria esse mundo além? Olha esse texto, meu amigo. E isso de do nada, do pó viemos, ao pó voltaremos, do nada viemos, ao nada voltaremos. E esse questionamento, mas será que é o nada mesmo? O que será que vai acontecer? É o centro desse livro. Eu não vou ler, por vergonha, eu não vou ler A Hora do Nascimento, porque existem os gemidos. E eu tenho vergonha, tá, de ler, mas é o seguinte... só para vocês entenderem, Ana diz muito bem, Marta, a velha parteira Ana diz um pouco mais, e aquilo pressiona a cabeça. Olha a descrição do nascimento. É como se fosse a criança sentindo o nascimento e ouvindo as coisas que acontecem ali. Ana diz um pouco mais e aquilo pressiona a cabeça. A escuridão não é mais vermelha. A escuridão não é mais vermelha, porque o bebê está saindo. Então, a escuridão dele, por isso que é a perspectiva do bebê, não é mais vermelha e suave. E todos esses sons, né? A criança saindo, tá ouvindo todos os sons, que na barriga eram uou, 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 uou. E essa palpitação incessante, vamos, vamos, e sim, isso. E às vezes, e os sussurros, e os gemidos, e o velho rio, e o balanço, olha de trás. A sensação da onda do mar, porque as contrações, elas vêm em onda. Então, ele bota a onda do mar no barco, lá em onda, para representar isso. E vocês têm que ler. É que eu fico com vergonha, porque tem muita parte aqui que é estranho para falar em voz alta. Mas entenderam como esse livro precisa ser lido em voz alta para tudo fazer muito mais sentido? Bem, isso não é spoiler, é só a primeira parte que é curtinha. Ioarnes nasce... e dá tudo certo, e existe a repetição do entender que dá certo até ele se acostumar, e a Ana sendo a voz dessa razão. Daí a gente vem pra parte 2, que eu só vou falar sobre o início dela aqui, e depois eu vou botar a parte spoiler e você pode parar. Pois bem, o início da parte 2 é o seguinte, a gente encontra um Ioarnes que acorda em um dia e ele se sente diferente, tá? Aí você fica, que Ioarnes é esse? É o Ioarnes que nasceu, né? Ou seja, passou um tempo, porque aqui a gente tem o Ioarnes velho. Tá muito claro pra gente que é um homem mais velho.
ou Ioarnes avô, então a gente voltou no tempo. Essa ideia de você não saber o tempo, porque o tempo é circular e porque os nomes são repetidos, então isso reforça a circularidade do tempo. O tempo que remete ao infinito, ao eterno, ao divino. Depois, na leitura, fica muito claro e tudo encaixa muito bem. Faz muito sentido a escolha do que ele fez. Ele marca, porque eu fiquei pensando que ele não iria marcar pra gente ficar sem saber, mas ele marca aqui. Qual é o Ioarnes, é outro lá pra frente, você vai ter que ler pra entender qual é. Esse sentir diferente, ele começa a ver as coisas sobre outra perspectiva. É como se ele tivesse num sonho, algo meio onírico, algo diferente, e existe muita solidão aqui. Ele acorda sozinho, faz as coisas que sempre fez, mas se sentindo mais leve, com mais vigor, sentindo diferente, como se o peso da idade estivesse maneirado, né? E daí ele sai pra ver as coisas e é estranho porque parece uma cena de filme apocalíptico, né? Fim do mundo, não tem ninguém. E eu acho que é porque a cidade é vazia mesmo, acho que é por isso que ele dá essa ideia. Ele acorda, ele pensa na Signe, que é a filha mais nova dele, que eles têm muita proximidade, né? Ele teve uma vida boa, ele teve uma esposa, a Erna, que já faleceu, teve muitos filhos, parece que ele teve 7 filhos, passaram por situações difíceis, e tudo isso vai sendo narrado, o que aconteceu com ele vai vindo em flashbacks, que por vezes você não sabe se tá no momento atual ou se é no flashback, não existe uma marcação, é tudo muito onírico. Daí depois a gente vê ele encontrando o Peter, que é um amigo dele que já tinha morrido. E aí ele vê o Peter. Aí ele fala, ué, eu tô ficando doido. Aí ele chega perto do Peter, o Peter existe. Aí ele fica pensando, eu abraço ele? Ou eu jogo essa bacia aqui nele pra ver se transpassa ele? Não, se ele fizer isso, ele vai me chamar de louco. Porque do que tá acontecendo? E aí, algo estranho está acontecendo. Pois bem, tudo nesse livro vai fazer sentido. O manhã, noite, o porquê da primeira parte ser mais curtinha e a segunda ser o livro quase inteiro. Todo esse despertar de Ioarnes nesse mundo, nesse dia diferente, vai ser explicado de uma forma que quase no final eu achei que estava entrando dentro do Piegas. Alguma coisa não me agradou no final ali, um ponto específico, mas a experiência toda é tão interessante que valeu a pena demais, demais, demais a leitura. Eu te convido a ler Ion Fosse. Tentem ler em voz alta, tentem abrir a cabeça para isso que eu tô falando. No próprio aqui... Ai, cadê meu marca-texto? Meu marca-página? Cadê? Peraí. Aqui existe um QR Code que a Zayn botou em que você tem acesso a trechos da ópera, tá? Que você pode assistir. Na ópera, ele faz algo diferente. Ele muda o nome da esposa dele, de Marta, do Olai, para Signe. E isso dá mais circularidade ainda no tempo, né? Achei bem interessante o fato dele fazer isso. E eu vou começar a parte do spoilers, então você que esteve até aqui agora, muito obrigada pela presença. Se puder curtir o vídeo e hypar se surgir a opção para vocês, caso vocês tenham gostado. Se você não se importa com spoiler ou já leu e quer compartilhar comigo, vamos lá a partir desse momento agora. Pois bem, vários momentos aqui vão surgir, vão acontecer e são bem interessantes, né? A gente vê ali o Ioarnes se aproximando do Pedro e eles tendo flashbacks da vida. A gente conhece uma outra personagem chamada Anne Peterson, que já faleceu, ela aparece e ele também fica achando tudo muito estranho. Como assim ela apareceu, né? E ao mesmo tempo... ele tem um flashback de como ele era apaixonado por essa Anne Peterson, mas ela estava grávida de alguém, de como ele acabou conhecendo a Erna, que é a esposa dele. A gente vê ele pensando sobre esse momento com a filha, né, de a importância dessa filha dentro da solidão e na velhice dele. E a gente tem várias discussões com o Peter. Ao tempo todo ele fala com o Peter, seu cabelo, o Peter tá estranho, o Peter tá mais velho, o cabelo dele tá muito grande, né? Tem toda essa questão, assim, que ele vai vendo. E eles eram muito amigos, um cortava o cabelo do outro, gente, porque eles são muito pobres, né? A gente vê aqui também a discussão sobre um sapateiro, que o sapateiro às vezes fazia as coisas com preço mais baixo ou de graça para eles. A gente vê como eles eram pobres e simples mesmo ali em toda a situação. O outro livro que eu li
da Azain também, acabou que era muito essa questão da literatura nórdica, né? Porque o outro livro é islandês, esse é norueguês, e era muito também sobre esse pessoal da pesca, né? Sobre o pescador, sobre o mar, tinha muito disso também, muito. E a sensação meio do compartilhamento, da comunidade, tem muito essa sensação também. Então, essas cenas, elas vão formando mosaicos em que você vai juntando e assim você vai construindo o passado do Ioarnes. Daí o Peter chama ele para entrar no barco. E aí, no barco, ele joga uma isca e essa isca não afunda. E aí o Peter fala, o mar não te quer mais, isso é um mau presságio. É como se as coisas já tivessem encerrado para ele, né? As coisas já tivessem encerrado. E isso já tinha acontecido antes também. Já aconteceu em um outro momento antes, e aí você não sabe se aquilo é agora ou é antes. Sempre o Fosse vai trazer essa confusão temporal na sua cabeça, que tem esse intuito do infinito. Lembre-se disso, marquem isso, tentem ler sobre essa perspectiva. Mas nesse barco que ele passa pro mar, eles fazem uma travessia. Uma travessia. Daí você começa a juntar as pecinhas, minha gente. Ele tá mais leve, ele não sente mais dor, ele não sente mais desconforto, né? Ele tá vendo gente que já morreu, o melhor amigo dele, pessoas, né, muito próximas dele, vão surgindo ali. Tem uma hora que a Erna aparece, a ex-mulher dele, né, também. E ele entrou no barco e fez uma travessia. Ou seja, a gente ficou pensando se ele tava sonhando, se ele tava, sei lá, numa transição. Não, a gente entende que ele morreu. O Peter o quê? O Ioarnes, que nasceu, porque a gente vai ter uma referência, ele fala assim, tinha uma irmã, Magda, que morreu. Então a gente entende que é o Ioarnes, isso marca, né? Que é o Ioarnes que nasceu. O Ioarnes que nasceu, que do nada veio e do nada está indo. Lembra? Será que é o nada? Será que não tem alguma coisa? Não. Amanhã e a noite, né? O nascimento e a escuridão do morrer, do fechar. Então, manhã e noite. Então, esse Ioarnes que nasceu, agora a gente está enfrentando a morte. Então, a gente não pega a existência do Ioarnes. A gente pega o momento que do nada ele veio, do nada ele vai. E a gente vai entender qual foi esse nada que ele veio e qual é esse nada que ele vai. Que não é nada. Ou seja, é algo, entendeu? Não é nada, é algo. E o Peter, a descrição dele, tem uma hora que ele descreve aqui, o Peter, ele fala, cabelos longos, uma face meio cadavérica, meio no barco, parece muito o Caronte, que era, na mitologia grega, o barqueiro que levava as pessoas pelo Rio do Esquecimento, pelo Letos lá, e fazia a travessia do mundo terreno para o Hades, que as pessoas morriam e elas colocavam uma moedinha na língua para pagar para Caronte, tal. Então, existe, o Peter vai representar o Caronte que vai fazer a travessia dele. Só que o Ioarnes, ele não entende isso, porque pense, vamos pensar, será, você acabou de morrer, será? Como é que será? Acabou? Fechou? Não sei, depende da sua religião. Subiu? Desceu? Vai vagar? Então, aqui, o Fosse quis trazer um momento de transição, né? Você acabou de morrer, você vai entender que você morreu. Isso acontece, isso não é novidade, tá? Esse tema já é meio batido, a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso em outros livros e tal, que é esse personagem que vagueia sem entender ainda que ele está morto. Mas aqui o Fosse consegue trazer várias outras discussões. E quando eu falo que esse livro é herético, é porque ele fala de um Deus bom e um Deus ruim. Então, a gente tem aqui o gnosticismo aparecendo. E porque a gente não acredita que existem fantasmas vagueando por aí, né? Dentro da religião católica. Então, entendam que esse livro não é um livro apologético, tá? Apesar dele tocar no divino, dele falar sobre Deus, tudo isso, não é. E como é que o Ioarnes descobre que ele está morto? Como é que acontece tudo isso? Né? Tem uma hora que ele desce do barco e Peter fala, nos encontramos mais tarde para você. E aí ele fala, vou lá, vou cortar seu cabelo. E ele vai para casa. No que ele vai para casa, ele encontra a filha no caminho. E a filha passa por ele. Passa. E ela tem uma sensação estranha, inclusive, quando passa. Isso que eu não gostei muito, porque isso já é tão batido, sabe? Essa coisa de, passei e tal, meio ghost. Essa parte foi a única parte que eu fiquei assim, não.
não gosto, porque me lembra Ghost e me lembra algo mais demodê, sabe? Então foi o único momento que eu falei assim, ai, não faz isso, mas o livro é incrível, todo o resto foi a única parte que eu não sei como seria a solução pra isso ficar mais interessante. A gente pula pros pensamentos dela, ela pensando, o que será que aconteceu? Por que meu pai não acordou hoje? Fulano me ligou pra falar que ele não apareceu hoje em lugar nenhum, porque será que ele morreu? Ai, que medo, que medo. E a gente vê a gente sente com ela a tensão de entrar em casa e encontrar o corpo do pai. Ela fica o tempo todo preocupada com isso. Como será que ele morreu? Será que ele morreu de sofrimento? Será que foi em dor? O que aconteceu? Tal, tal, tal. E ela entra na casa e chega até o quarto e encontra o corpo do pai. Então a gente descobre que ele morreu dormindo mesmo. Por isso que ele acorda sem entender nada. Não foi assim, ai, tive uma dor. E ai, o que aconteceu? A dor parou. Não foi isso. Ele morreu dormindo. Então é mais confuso pra ele ainda entender que ele tinha morrido. Porque ele simplesmente acordou, mas ele não acordou porque ele tá morto, entendeu? E aí ela encontra o pai e aí chama o marido dela, ela chora, chama o médico para fazer o atestado de óbito, enfim, tem toda aquela história. E também tem o enterro dele. Nesse inteirinho, a gente tem a revelação pro Johannes, porque ele não tinha entendido ainda. Ele vai visitar o Peter e o Peter fala, você morreu. Não, você não pode mais cortar meu cabelo, diz Peter. E então Peter levanta a mão e passa pelo cabelo como se não tivesse cabelo nenhum ali. Como se não fosse nada. O que ele tá vendo não é nada. Ele tá vendo, mas não tá vendo. Entende? Diz Peter. Não estou entendendo nada, diz Johannes. Você está morto agora, Johannes, diz Peter. E Johannes olha para Peter e é um choque que ele acabou de dizer. Que ele está morto. Estou morto, diz Johannes. Você está morto também, Johannes, diz Peter. E como eu sou seu melhor amigo, tive que vir ajudar você, diz ele. Me ajudar? E Peter assente com a cabeça. Você está morto deitado na cama em casa, Johannes, diz Peter. Então é isso, diz Johannes. Diz Peter. Vem agora, Johannes, diz ele. E Johannes vai com Peter. E Johannes e Peter atravessam a estrada. Vamos rumo ao poente para a Bahia, diz Johannes. Sim, diz Peter. O que vamos fazer lá? Vamos viajar, você e eu? Vamos, diz Johannes, vamos subir a bordo do meu pesqueiro e então viajar para outro lugar. Você que manda, deixa comigo. Mas os nomes estão repetindo, tá? Johannes, Peter, porque essa é a intenção de fazer essa repetição. Hoje cedinho você morreu e como sou seu melhor amigo, fui enviado para buscá-lo, diz ele. Mas por que fomos apanhar caranguejos? Diz Johannes. Aí ele fala, você tinha que se despedir dessa vida, alguma coisa tínhamos que fazer, diz Peter. Então é isso, diz Johannes. É isso, diz Peter. Para onde vamos? Diz Johannes. Mas você continua perguntando como se ainda estivesse vivo, diz Peter. Para lugar nenhum? Lembra que do nada veio, para nada vai voltar? Será? Não, para onde vamos não é lugar nenhum. E por isso mesmo, esse destino não tem nome, diz Peter. Então, não é um lugar nenhum. Negação da negação. Entendem isso? Param para refletir. Estou negando a negação. Não é lugar nenhum. É um lugar. Mas não tem nome. Então, é como se não fosse um lugar ao mesmo tempo. É perigoso, diz Johannes? Perigoso não. Perigoso é uma palavra. E para onde vamos, não existem palavras. Então, não vai chegar um momento dele descrever que lugar é esse. Porque não tem como ter palavra nesse lugar. Repito. Não tem como ele descrever qual é o lugar para onde eles estão indo. Porque nesse lugar não existe mais palavras. Então, a gente chega até o momento da travessia. A chegada e o lugar a gente não vai ver, porque isso é um mistério. E ele pergunta, lá uma sente dor? Dor não existe essas coisas lá. Essas coisas não existem. Você fala, o que existe lá? Palavras não vão saber descrever. Não tem palavra. No finalzinho do livro, né? Agora as palavras deixarão de existir, diz Peter. E Peter fala com a voz muito firme. E Signe vê o pastor, que é a hora de jogar ali a terra, jogar a terra sobre o caixão de Johannes, e ela pensa que você foi um sujeito e tanto, querido Johannes, pai, um homem único e especial, e também muito bom, e teve uma vida difícil, eu sei, todas as manhãs você vomitava assim que acordava, mas era um homem bom, Signe pensa, e olha para cima e vê nuvens brancas no céu, e contempla o mar tão calmo, hoje azul claro e cintilante. Signe pensa, Johannes, pai, Johannes, pai, e acabou o ciclo do Peter e Johannes na hora que ele fala, agora as palavras deixarão de existir, porque eles atravessou. Então a gente não tem mais, acaba o livro. Volta só pra visão da Signe, enterrando o pai, e acabou. Muito, gente, muito bom. Eu tava dando 4 estrelas antes da resenha, agora que eu terminei de fazer a resenha, que eu parei pra refletir mais dentro do livro, já ganhou pra 4,5. Se pá duvidar, daqui a pouco eu dou 5.
tá? Porque, gente, muito, muito bom. Que livro, que experiência, que coisa incrível, que fantástico. Eu quero ler tudo do Fosse. E isso tá abrindo um caminho pra mim, pra um novo espectro de literatura, pra uma outra relação com a escrita, com a literatura. Essa capacidade de me inebriar, de me colocar, me transcender pra algo muito maior do que simplesmente ler uma história e me localizar em um tempo diferente e tal. Algo muito maior, algo inexplicável, onde palavras não existem.